Um pouquinho de cada. Temos um predominante, mas podemos ter um pouquinho de cada. E temos o predominante. Então, nós estudamos temperamentos e entendemos que as características e muitos pontos negativos que nós vimos é porque a pessoa não foi convertida. Depois que ela se converte, Deus passa a usar a vida dela de uma forma tremenda, mesmo tendo aquele temperamento. Mas se deixar o Espírito Santo conduzir, amém. Então, nós estudamos temperamentos. E nós já conversamos um pouquinho, bem rapidamente, sobre talento. Qual a diferença? Quem saberia me dizer qual a diferença de dom para talento? Quem saberia me dizer a diferença de dom para talento? É porque eu já ouvi muita gente falando assim, fulana tem o dom de cozinhar. Dom de cozinhar. Fulana tem o dom de costurar. Uma vez, lá em Higienópolis, um diácono já é falecido, perguntaram para ele assim, qual é o seu dom? Ele, de cantar no coro. De cantar no coro. Aí a gente vai lá na relação dos dons e não acha o dom de cantar no coro. Né? E aí? Qual a diferença entre dom e talento? Irmão Luiz, previta Luiz. Muito bom, muito bom. Agora eu pergunto, mas outra pergunta, em cima do que o irmão falou, que dom, Deus dá, mas dá para quem? Para crente e não crente? Para todo mundo? Deus dá dom para todo mundo? Onde está escrito isso? Aí, é por isso que nós precisamos aprender qual é a diferença de talento para dom. Nós estamos tratando de dons espirituais. Então, cada um recebeu uma folhinha, todo mundo recebeu? Para acompanhar no estudo? Vamos primeiro ver a definição de dom. Qual é a definição que está aí, ó? É a capacidade especial concedida por quem? Espírito Santo a quem? A um crente. Então aí, a gente já vai pensar, se há um crente, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não pode dizer que tem um dom dado por Deus. Um dom. Por quê? A gente vê que é concedido pelo Espírito Santo a um crente, com uma finalidade específica. Qual é a finalidade? Edificação da igreja. Os dons são liberados pelo Senhor, são dados pelo Senhor para a edificação da igreja. Deus nos separa para áreas específicas em seu reino. E seu Espírito potencializa-nos para fazermos a sua vontade. Deus, além de nos salvar, ainda faz de nós cooperadores de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O que diz? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Vai aparecer no telão aqui para a gente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque, vamos ler junto? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha que coisa linda, irmãos. Além de Deus nos salvar, além de Jesus morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e nos salvar, Deus nos faz ainda cooperadores, né? Cooperadores na sua obra. É por isso que Deus dá dons. É por isso que, como cooperador, Deus vai e nos capacita com dons. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a edificação do corpo de Cristo. Para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado na igreja. Então, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu tenho meu temperamento. Ok. Deus, eu já identifiquei qual é o meu temperamento, mas agora, controlado pelo Espírito, eu sei que eu posso servir ao Senhor e quais são as áreas que eu posso servir. Ok. Mas de repente Deus me deu um dom para eu fazer mais na casa do Senhor. Agora o que eu vou fazer? Aí eu preciso identificar qual é o meu dom. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Pastor, Deus não me deu dom nenhum. A gente vai parar aqui e você precisa entender que cada um de nós, Deus deu um dom. Para cada um de nós. Eu não tenho dom. Talvez você ainda não tenha identificado qual é o seu dom. Mas que você tem um dom, você tem.
Origem dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, 7 a 11, e depois Tiago, capítulo 1, versículo 17. Já vimos na definição que é a capacidade especial concedida pelo Espírito Santo a um crente. A origem dos dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o quê? Um fim proveitoso. Percebe ali? A cada um. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um, preste atenção aqui, querido, nesse versículo, ó, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Ok? Preste atenção nisso, isso aqui é muito importante. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, aqui, Tiago capítulo 1, 17. Tiago capítulo 1, 17. E aí depois a gente vai voltar rapidamente nesse texto para eu frisar algo que é muito importante para nós. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, e todo dom perfeito vem da onde? Lá do alto. Então, nós aprendemos que os dons são dados por quem? Por Deus, a cada um individualmente. Ponto. E ali nós vimos uma relação de dons. Mas o que nos chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele vai falar de um dom que hoje, a nosso ver, tem sido usado erroneamente. Qual é? É o dom na variedade de línguas. Porque não sei se você percebeu, e eu chamei sua atenção sobre isso, diz o quê? Que a um é dada a variedade, e a outro a interpretação. Você já ouviu alguém levantando e falando em línguas e ele mesmo interpreta? Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com o versículo que nós lemos? Não. Porque a um é dado a variedade, a um é dado o dom da língua, e a outro a interpretação. É por isso que o apóstolo Paulo fala o quê? Que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Se num culto, na igreja, for usado línguas, 1, 2, no máximo 3, e haja quem interprete. Então, segundo a palavra de Deus, a um é dado o dom de língua, mas a outro a interpretação. Eu falo e eu interpreto. Aí eu não estou de acordo com a palavra de Deus. Hã? Não é o correto. Não é o correto. Por quê? Querido, por exemplo, eu sou pastor da igreja. Então, eu conheço a história da maioria aqui presente. Então, eu quero pegar no pé de alguém. Aí eu vou falar em línguas, eis que Deus está dizendo isso, endereçando para alguém. Eu falei em língua, ninguém interpretou. Mas eu interpreto endereçando alguém, ou então querendo mandar um recado. Entendeu? Então, eu posso simplesmente usar a minha mente, ser usada para mandar um recado diretamente para alguém. Se outra pessoa interpretar o que eu estou falando e mandar o recado, a pessoa não sabia. Ela está interpretando da parte de Deus, aí sim o recado é válido. Porque eu já soube de caso de alguém falar assim, isso aí foi direto para mim. Porque aconteceu isso. Pois não, irmã? Ela interpretando, ela falou em línguas e ela interpretou. A Bíblia diz que tem que ser alguém diferente. Agora, Deus pode, naquele momento,
tratar ou falar alguma coisa. Deus é Deus. Agora, o que a Bíblia diz que alguém tem que interpretar. É outra pessoa que tem que interpretar. Tá? Então vamos lá. Para que servem os dons? Efésios 4, 11 e 12. Então já vimos a origem, já vimos a quem são destinados os dons e para quem servem os dons. Desculpa, pulamos aqui a quem são destinados os dons, tá? Depois a gente volta nele. Para que serve? Efésios 4, 11 e 12. Preste atenção que o apóstolo Paulo, essa questão dos dons, a gente vai ver o apóstolo Paulo trabalhando essa questão desde Romanos. Então, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai usar muitas das suas cartas para tratar a respeito dos dons espirituais. O que diz? Vamos ler juntos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Preste atenção no 12, tá? Vamos lá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu e para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons são liberados, são dados para os crentes, para a edificação do corpo de Cristo. Porque cada um com o seu dom dentro da igreja, edifica a igreja, fortalece a igreja. Cada um entrando. Porque hoje se fala muito dos dons, ou línguas, ou profecia, mas se você for examinar todos os textos bíblicos, você vai encontrar pelo menos 21 dons. Mas só que tem alguns dons que ninguém quer. Quem tem esse dom? Sabe por quê? Porque eles não dão holofote, eles não dão palanque, eles não dão notoriedade. É um deles. Então, vamos lá. A quem são destinados os dons? Vamos ratificar isso aqui no nosso estudo. Está aí na folhinha que você tem na mão, tá? São destinados exclusivamente, sublinhe essa palavra se você puder, aos crentes. Porque um dia você vai conversar com uma pessoa não crente e ela vai falar assim, eu tenho dom de profecia. Mas como? Se ela não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Como é que ela tem um dom de profecia? Né? Por isso nós entendemos que é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que distribui, é o Espírito Santo que dá os dons para os crentes. Então, por que os não crentes não recebem os dons? Porque eles não têm o Espírito Santo, irmão. Só isso. Eles não confessam Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. O não crente é templo do Espírito Santo? Não crente, o Espírito Santo habita nele? Então, por que o Espírito Santo vai dar dom para ele? Não tem noção, não tem razão, não tem lógica. Ok? Então, vamos lá. Para que servem os dons? Para edificação, ok. A quem são destinados, nós já vimos. Então, vamos ler Romanos 12. Romanos 12, 6. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, se essa profecia é proporção da fé, a pessoa não tem o Espírito Santo. Como é que ela vai dizer, eu tenho um dom espiritual? Eu tenho um dom espiritual, mas eu não tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Por que Deus vai dar um dom para ele? É o que eu falo, irmão. Tem gente que canta assim, Senhor, renova a unção na minha vida. Aí eu penso que Deus olha e fala assim, mas a unção que você tem, você já não faz nada. Por que eu vou renovar? Por que eu vou dobrar a tua unção se você tem unção e não faz nada? Por quê? Não é isso. Se você conhece uma pessoa, que você sabe que aquela pessoa tem uma capacidade boa de ajudar, de fazer, aí ela fala, irmã, ora por mim, porque eu queria muito mais para poder fazer isso. Aí você fala, mas você já tem, você não faz nada. O que você vai querer mais? Né? Então, é isso que nós precisamos de estar atentos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. 1:7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma das igrejas do Novo Testamento que mais apresentava assim os dons entre os seus membros era com a igreja.
A igreja de... Qual igreja? Vocês sabem. Que era uma igreja, inclusive Paulo fala dessa igreja, e tem 2 cartas, logo no início ali do Novo Testamento, sobre essa igreja. Corinto. A igreja de Corinto, não tem? Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Já leram? Quem já leu as 2 cartas todas? As 2 cartas. E perceberam quanto que Paulo fala sobre dons nessas cartas? É incrível. Mas por que Paulo fala tanto sobre dons? Porque eles usavam erroneamente os dons dentro da igreja. Então Paulo vem, irmãos, não é isso. Logo no início fala assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. A igreja com tantos dons, criando facções, né? Sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cristo, eu sou de... Peraí, irmão. O que mais acontecia na igreja? Incesto, né? Era o filho, né? Transando lá com a mulher do pai. E aí? Então, eram algumas coisas que, pelo amor de Deus, que acontecia. Paulo, irmãos, Paulo começa a falar sobre os dons, para que a igreja entendesse que deveria haver a edificação do corpo de Cristo. E não essa bagunça. Quando a gente não olha para a Bíblia e segue as orientações da Bíblia, vira bagunça. Ninguém entende, irmão. É cada um puxando para um lado. Divide, irmão. Sim. Divide. Quando você viaja, quantos nomes de igrejas você já percebeu que existe? Quantos nomes de igreja? Né? Tem uma que eu recebi, que é a igreja evangélica, coice no capeta. Coice no capeta. Falei, que isso? O coice no capeta. A outra igreja evangélica, Jesus volta e você fica. Jesus volta e você fica. Lá na região, lá de Rio das Ostras, não sei quantos já foram a Rio das Ostras, tem uma avenida principal de Rio das Ostras, você pegar ela lá de Barra de São João, e ir até lá perto do Mar do Norte, e vai seguindo, meu irmão, tem 200 igrejas, e cada um com os nomes, né? Aí tem assim, Igreja Evangélica do Haja. Igreja Evangélica do Haja. Então, aí, por que surgem tantos nomes de igrejas? Por que a pessoa está dentro de uma igreja? Muitas dessas igrejas são divisões, tá? Muitas dessas igrejas são divisões. Ela está na igreja, mas ela quer fazer o que ela acha que tem que ser feito, que é certo, não segundo a liderança, segundo a leitura da Bíblia. Aí ela se levanta contra a liderança da igreja, e a liderança falando, não, mas a Bíblia é assim, assado. Estou fora, então. Aí cria um ministério. Aí lá nesse ministério, pode tudo. Aí, né, o homem. E uma vez eu discipulei um casal, mas eles não eram casados ainda, lá em Higienópolis. E aí a gente conversou, eu falei, vocês vão fazer a classe de batismo, mas vamos fazer o seguinte, agora vocês são de Jesus, vamos regularizar a situação de vocês, casamento? O que a igreja puder, a igreja vai te ajudar. De repente a taxa lá do cartório, já que vocês vivem com uma certa dificuldade e tal. Não, pastor, obrigado, tal, a gente vai ver isso. E aí começaram a fazer a classe, aí começaram a ver documentos, só que ele era divorciado, e aí deu uma complicação na documentação. Enfim, terminaram a classe preparatória de batismo. Mas a condição para batizar era o casamento, porque o estatuto da igreja determinava aquilo. Aí, daqui a pouco, o casal sumiu da igreja. Aí eu estava ali em Olaria, a gente estava tentando abrir uma congregação aqui em Olaria. Aí eu estava pregando lá no na congregação, e o rapaz estava no prédio vizinho. Aí ele me ouviu, pastor, da janela, pastor, tudo bem? Eu falei, rapaz, quero falar contigo. Tinha sumido, né? Aí acabou o culto, eu desci, fui na rua lateral, e aí fui falar com ele, como é que você está? Como é que está sua esposa? Vocês sumiram lá da igreja? O que houve? Pastor, a gente foi visitar uma igreja, e aí na hora do louvor, o pastor passou perto da minha esposa, e ela estava cantando. Ele parou e falou assim, que voz linda, irmã, que você tem? Que voz linda! Que linda é? Você está nos visitando pela primeira vez? É a primeira vez. Você é membro de qual igreja? Falou, nós ainda não somos membros, estamos nos preparando para ser
batizar, mas nós não somos casados, estamos regularizando a situação. O pastor falou assim, Lares fazem isso? Irmã, vem para cá, que já no domingo que vem você já está cantando no ministério de louvor. Foi, irmão. Ela foi. No domingo seguinte, ela já estava cantando no ministério de louvor. Aí o marido falou, pastor, ela já está até cantando no ministério de louvor. Eu falei, e a situação de vocês? Deixamos quieto. Porque já tinha uma dificuldade lá, por causa da verbação da minha certidão, né, do meu divórcio, que não sei o quê. Aí o pastor falou que não precisa. Já está até cantando no ministério de louvor. Eu falei, o batismo? O pastor já está preparando lá o batismo, porque ela não tem situação não, pastor. Ele disse que união estável lá para eles é casamento. Acabou. Então, aí, por isso que eu digo para os irmãos, cada igreja tem que ter a sua doutrina. Cada igreja tem que ter a sua doutrina. Não tem jeito, irmão. E nós precisamos basear isso na palavra. Essa semana uma irmã falou, meu marido, poxa, ninguém foi visitar meu marido no hospital e tal. Mas por que, irmã? Ele saiu lá da igreja e aí foi pedir carta, o pastor falou que não dá carta de transferência, não dá carta, não dá. Eu falei, mas irmão, por que o pastor não dá carta de transferência? Porque a Assembleia de Deus não dá carta de transferência. E ponto final. E aí, ninguém vai visitá-lo no hospital, ele está doente, está internado, não tem assistência, porque simplesmente bateu o martelo, não dou, não faço. Mas e a assistência, irmão? E o acompanhamento? Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela reparte os dons para todos. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. Respeitamos a doutrina da igreja, sim, mas tudo isso tem que ser baseado na palavra. Na palavra. O amor está acima de todas as coisas. Amém? Então, nós precisamos estar atentos. Para que servem os dons? Edificação do corpo de Cristo. Não é porque você é melhor do que ninguém. Eu tenho um dom de profecia, eu sou melhor do que quem tem o dom. Não. Dom não é para qualificar crente. Dons não são para qualificar crente. Quem é o melhor, quem é o pior. Não. Deus reparte os dons para a edificação do corpo de Cristo. Então, eu tenho que usar o dom para edificar o corpo. Se o meu dom está servindo de escândalo, de problema, eu tenho que parar. Não, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu não estou edificando. Eu estou separando. Eu estou dividindo. Não, não posso. Não pode ser assim. Beleza? Então, segundo a palavra de Deus, existem vários dons. Vários dons, né? E nós vamos ver aqui, quais são os dons espirituais. Sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos, fé, cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses aqui, queridos, são os mais conhecidos. São os mais conhecidos. Quando você vai a algumas igrejas, fala, qual é o seu dom? Normalmente, fala um desses aqui, Um desses, né? Que é sabedoria. Não, sou uma pessoa sábia. Meu pastor, inclusive, bota para eu dar conselho, porque eu tenho sempre uma saída, né? Dom do conhecimento. Muitos irmãos não cursaram seminários, não tiveram muito estudo, mas têm um dom do conhecimento da palavra. Eu conheço irmãos que não têm muito estudo, mas dão excelentes aulas, né, na escola dominical, porque tem o dom do conhecimento, tá? Discernimento de espíritos. Aconteceu com você de alguém começar a se estribuchar perto de você, alguém fala assim, isso é o diabo, isso é o diabo. Aí você olha e fala assim, não. Isso não é demônio. Isso não é demônio. Calma, peraí, senta aqui, traz uma água. Tá? E cuida dele sem orar, nem precisa orar, porque expulsar demônio que Deus já te deu o discernimento que não é. Porque se uma pessoa, ela começa a se bater perto de você numa crise de epilepsia, tem muita gente que fala que é demônio. E a crise de epilepsia pode dar em qualquer um, irmão. Qualquer um. O filho de um casal amigo nosso, ele tem crise de epilepsia. Ele está do nada assim brincando, daqui a pouco ele começa a se debater. É uma crise de epilepsia. Discernimento de espírito é quando você olha e alguém está falando ou fazendo alguma coisa, você fala assim, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não. Você tem discernimento de espírito.
O Espírito que está falando ali pode ser tudo, menos o Espírito Santo. Espírito de porco. Já ouviu falar o espírito de porco? Betinha uma vez foi dar um estudo sobre dons numa igreja. E aí eu estava sentadinho, ela estava dando estudo. Aí ela falou sobre missões, né? E aí falou que Deus chama, né? O homem, a mulher, para deixa pai e mãe, para poder servir ao Senhor e tal. Aí quem tem alguma pergunta, aí o irmão levantou e falou assim, não, é por isso que eu já deixei minha mulher para trás. Já falei para ela, estou indo para missões. Você vai comigo? Não, então fica. Eu estou indo. Deixou a mulher para trás. Aí Betinha falou, irmão, isso não é certo, mano. Sua esposa você vai deixar para trás? A Bíblia diz que eu tenho que deixar pai, mãe, filho, mulher. Eu falei, pai, Betinha, opa, peraí. Não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Então, aí ela começou a explicar e falou assim, irmã, é a minha intimidade com Deus. E eu falei com Deus e Deus me deu paz no coração que eu tinha que deixar a mulher para trás. Eu falei, tá doido para se livrar da mulher, né? Tá doido para se livrar da mulher. Aí eu pergunto, esse irmão vai para o púlpito pregar. Vai para o púlpito pregar. Qual o espírito que vai estar conduzindo a vida dele? Qual o espírito que vai usar a vida dele para falar com as pessoas? Espírito de paz, de amor, de obediência? Espírito de confusão. Aí você que tem o dom do discernimento do Espírito, chegou, irmão, olha só, isso aí não é de Deus não, irmão. O irmão tem que orar mais, porque Deus já me mostrou aqui que isso aí não é de Deus. Isso aí você precisa mudar, isso é o discernimento de Espírito. De você perceber que aquilo ali tem nada de Deus. Tem nada de Deus. Porque você tem esse discernimento. E aí você, já tem algo, olha, isso aí não é de Deus. Pois não, irmã? A gente tem que pedir a Deus que revele, né, qual é o nosso dom. Aí, por isso que eu comecei falando sobre temperamentos, sobre talentos, não confundir. Aqui na igreja, Deus tem dado talento para muitas irmãs cozinheiras, né? Rapaz, é uma benção. Aqui na igreja tem muitas irmãs aqui que são cozinheiras, muitas irmãs que têm talento aí para ornamentar, né? Coisas lindas. Então, aí ela, eu já tenho esse talento. Agora, qual é o meu dom, segundo o que nós estamos estudando, para a edificação do corpo? Aí é necessário ler a palavra e começar a pensar, peraí, isso aqui eu tenho, isso aqui eu faço. Então, olha esse dom aí. Como é que eu descobri o meu dom? Através do estudo e analisando o meu comportamento como crente. E a gente vai ver alguns aqui, que eu falei, tem alguns que muita gente quer ter. Falar em língua, então, tem gente que até fala, não, se não falar em língua, eu não tenho o Espírito Santo. A Bíblia não fala isso, mas tem gente que pensa assim. E a interpretação de línguas. Então, muita gente quer o da profecia, da revelação, falar em línguas, porque são os mais notórios. Mas existe aqui uma relação de dons que eu quero chamar a sua atenção, porque algumas pessoas não fazem questão nenhuma de pedir para Deus, perguntar se tem esse dom, mas talvez você tenha. Por exemplo, o dom da administração. Nós vimos aqui na questão do temperamentos, que é uma característica, né, do fleumático, do melancólico, serem pessoas organizadas para elaborar. Então, aí você pensa, eu sou uma pessoa fleumática, mas eu gosto de administrar, eu gosto de organizar, Então, não pode ser um dom da administração? Gente, eu não vou ser presidente de nada. Eu não consigo lá na frente falar, mas eu posso organizar aqui, eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho um dom da administração. Ok? Segundo, apostolado. Muitas igrejas hoje têm apóstolos, sim ou não? Muitas igrejas. Mas você já parou para pensar o que significa apóstolo no Novo Testamento? O que é, irmão? O que significa apóstolo no Novo Testamento? Jesus pegou lá 12 homens e transformou eles em apóstolos. O que eles fizeram? Saíram pelo mundo, pregando a palavra e abrindo o quê? Igreja, irmão. Apóstolo no Novo Testamento, a ideia é missionário. Missionário. Saíram, né? Jesus não mandou? 2 a 2, mandou ir pelo mundo pregar o evangelho, né?
Agora todo mundo quer ser apóstolo. Ninguém atravessa a rua para evangelizar, mas quer ser apóstolo. Eu conheci um pastor congregacional que ele foi excluído do quadro, porque ele foi no conselho do Dan, que eu fazia parte, e aí disse o seguinte: irmão, a partir de hoje eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo. Aí nós falamos para ele: irmãos, nós na denominação, nós não temos quadro de apóstolos, nós temos quadro de pastores. Então, irmão, para nós você é pastor, você não é apóstolo. Nós não temos quadro de apóstolo. E nós não entendemos que o irmão seja um apóstolo, porque o irmão é pastor de uma igreja, lá em Paracambi, e tem a sua igreja, você faz até um bom trabalho lá, porque apostolado para nós são missionários, trabalho missionário. Eu sou apóstolo porque uma organização dos Estados Unidos, eu me filiei a ela, lá nos Estados Unidos, e aí nomearam um pastor representante no Brasil. Esse pastor me ligou, dizendo: irmão, lá nessa organização só pode fazer parte quem é apóstolo. Você é apóstolo? Ele falou: não, sou pastor. Então você tem que ser apóstolo. Estão percebendo? Que o título parece que é alguma coisa. É o teu título de apóstolo. Aí, na Bíblia, apóstolo é o missionário. Aquele que atravessa a rua, aquele que sai da sua casa, aquele que vai para outro país, para outra cidade, para pregar o evangelho. Esse é o sentido de apostolado. E é isso que Paulo está dizendo como dom do apostolado. Os nossos missionários, queridos, eles são apóstolos, porque eles estão indo fazer missões. Mas agora um homem quer ficar no local e ele quer o título. Ele quer o título. Uma vez eu estava num local, aí alguém me apresentou: pastor, esse aqui é o apóstolo tal. Eu falei: pastor, tudo bem? Não, pastor, não é apóstolo. Eu falei: pastor, tudo bem? Eu conhecia a história, gente. Eu conhecia a história, eu conhecia a pessoa, eu conhecia a igreja que ele pastoreava. Então, por que eu vou chamá-lo de apóstolo? É título. E aí já brincam, né, que daqui a pouco nós vamos ter alguns homens, algumas pessoas aí, com um cartãozinho dizendo o quê? Jesus Júnior. Jesus Júnior. Ou então vice-deus. Né? Tem um que se apresenta em doutor em divindade. Aí o cartão, né, pomposo. Tem um apóstolo, né, que ele é lá do norte, e aí faz um encontro, e as igrejas daqui do Brasil toda vão para lá, e aí chegando lá, a mãe dele fica sentada assim num trono, e ele no outro, e as pessoas têm que beijar a mão dele. E ele bate a mão na barriga da mãe e diz assim: bem-aventurado esse ventre, porque dele eu saí. Esse ventre é importante porque me gerou. E aí todo mundo beija a mão dele. O apóstolo. Quantas igrejas, quantos campos missionários essa igreja tem? Evangelismo, dom do evangelismo. Esse aqui ninguém quer ter, irmão. Eu vou ter dom do evangelismo? Ninguém quer ter. Vou orar para Deus distribuir dom do evangelismo. Quem quer? Por quê, irmão? Porque ser evangelista não dá status, não dá palanque. Mas Deus tem levantado evangelista dentro da sua igreja. Eu estava conversando com um pastor, e aí ele falou assim: você sabe distinguir quem é evangelista e quem não é? Numa viagem de ônibus, Jorge? Aí eu falei: não. Ele falou: então faz o teste. Numa viagem de ônibus, por exemplo, você vai para São Paulo. Aí você pega uma pessoa da sua igreja, fala: irmão, vou ver se você tem o dom de evangelismo, tá bom? Beleza. Você gosta de ler? Tá bom. Lê, gosto. Ok. Então toma aqui esse livro. Quando chegar em São Paulo, você me liga, que eu vou perguntar a respeito do livro. Tá bom? Beleza. Aí quando chega em São Paulo, você liga para ele: ei, irmão, como é que foi a viagem? Tudo bem? Tudo bem. E o livro? Pastor, o livro é muito bom, estou devorando, já estou quase terminando a leitura do livro. Ok, irmão, obrigado. Na volta, eu falo contigo, eu pergunto sobre o livro. Aí quando essa pessoa voltar, você liga para ele e pergunta sobre o livro. E aí ele vai falar assim: pastor, acabei de ler o livro. Acabei de ler o livro, porque o livro é muito bom. Olha, devorei na viagem e tal. Falou: beleza, irmão. Irmão, quem estava sentado ao seu lado na viagem? Era crente ou não crente? Pastor, eu não sei. Eu estava tão
concentrado na leitura do livro, que eu nem sei se a pessoa é crente ou não é crente. Era do sexo masculino ou feminino. Pastor, nem me lembro. Estava tão concentrado na leitura do livro. Agora, bota um evangelista para ir para São Paulo. Não dá nada na mão dele. E bota ele, dá um livro na mão dele. E, irmão, quando ele chegar aqui no Rio de volta, você vai falar: e aí, irmão, e o livro? Ele falou: pastor, desculpa, mas não deu tempo. Porque eu fui para São Paulo falando de Jesus para a pessoa que está do meu lado. E voltei pedindo: Deus, coloca uma pessoa não crente do meu lado, porque eu quero falar de Jesus. Eu tenho 6 horas. 6 horas que é uma pessoa do meu lado. Lembra quando o apóstolo Paulo estava preso? Ele estava algemado. Né? Ele estava algemado a quem? Aos soldados, né? Em uma das suas prisões. E o que o apóstolo Paulo ficava fazendo na cadeia? Evangelizando quem? Os soldados, irmão. Os soldados, ele ficava trocando de turno e ele evangelizava os soldados. O evangelista, irmãos, é aquela pessoa que onde ela for, ela fala de Jesus. Esse tem um dom do evangelismo. Ele vai, está na fila do banco, alguém puxa um assunto. Mas Jesus, isso aí está previsto. Jesus te ama e tal. Ele começa a falar de Jesus. Quando ele vai viajar, ele ora pedindo a Deus para um não crente do lado dele, para ele poder falar de Jesus, porque a pessoa não tem para onde ir. Vai mandar o ônibus parar? Vai mandar o ônibus parar? Não vai. Vai mandar o avião parar? Não vai. Então, quem não é evangelista vai pegar um livro e vai a viagem toda lendo. Que para ele é mais importante a leitura do livro do que a alma que está perdida do lado dele. Então, por isso que evangelismo é um dom. E tem pessoas que têm esse dom. Eu posso até fazer o evangelismo sem dom. Posso. Eu aprendo e falo e tal. Mas o evangelista é aquele que em qualquer lugar que ele for, ele fala de Jesus. Quando tem alguma coisa na igreja, vamos fazer uma campanha se levando, pastor, vamos sair para evangelizar, vamos botar todo mundo na rua às 7 horas da manhã. Ele tem sempre ideias de evangelismo. É porque ele tem o dom do evangelismo. Pois não. Que isso, irmão? O testemunho de Jeová precisa de Jesus, irmão. Não aguenta mais. Olha só, um não crente batendo na sua porta dizendo: fala de Jesus para mim. É o testemunho de Jeová. É ou não é? Mas eu estava de férias, eu era pastor lá em Caiuaba, eu estava de férias. Não, eu era pastor em Higienópolis, que eu morava na Penha. Aí tocou minha campainha domingo de manhã. Acordei cheio de remela no olho lá, 8 horas da manhã, né? Olhei. Bom dia. Falei: bom dia. Nós viemos aqui estudar a Bíblia com o senhor conhece, já ouviu falar no amor de Deus? Aí eu pensei: testemunho de Jeová. Aí eu falei assim: já conheço um pouquinho. Vocês querem entrar? Aí era uma senhora e uma menina. Aí abriu o portão, aí na porta, a menina tremia tanto, que eu acho que era a primeira experiência dela, né? Era a primeira experiência. Aí eu percebi que a menina estava muito nervosa. Aí eu virei para ela e falei o seguinte: olha só, eu sou pastor evangélico. Você não quer entrar, não? Porque a gente senta na mesa, né? Você quer um café, uma água? A gente senta, bate um papo. Quando eu falei que eu era um pastor evangélico e convidei para sentar, aí a mais velha falou assim: não, vamos embora que está na hora, o fulano deve estar preocupado com a gente lá embaixo. Um outro dia a gente volta. Eu falei: então anota aí, bota meu endereço, bota meu nome. Quando quiser pode voltar aqui para a gente conversar a respeito da Bíblia. Eu amo falar da Bíblia. Eu sou pastor, então eu amo falar da Bíblia. Nunca mais voltaram na minha casa. Nunca mais voltaram. O testemunho de Jeová bate na nossa porta, a gente fica chateado, irmão. Mas ele não é uma pessoa sem Deus, sem Jesus. Então, receba com alegria, com um sorriso no rosto, diga que é crente e fala: vamos marcar um estudo. A gente fala assim: vamos marcar um estudo da Bíblia. Eu vou chamar meu pastor, vou chamar um presbítero Luiz, vou chamar um presbítero Fausto, que conhece um pouquinho mais da Bíblia, estudamos teologia, para a gente conversar a respeito. Aí não volta mais na tua casa. Mas a gente fica chateado com o testemunho de Jeová. Não é uma coisa não. O espírita bateu lá na minha porta. Sem Jesus, irmão. É que às vezes a gente não quer perder tempo com algumas pessoas, mas a gente quer ganhar um no mundo, mas alguém que bate na nossa porta e a gente pode falar de Jesus e a gente não quer. Então é por isso que nós temos que aprender da palavra para poder falar a palavra para eles. Se eles vão se converter ou não,
É, eu? Pois não, irmã? Aham, 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 aham. Então, queridos, o nosso papel não é converter ninguém, né? Nosso papel não é converter ninguém. Esse papel de quem é? O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nosso papel é falar de Jesus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Ok? Então, o próximo dom aí, o 4, ó, exortação. Tem muita gente que confunde esse dom com falta de educação. Por quê? Quem tem o dom da exortação, querido, é aquela pessoa que vê uma situação errada e ela vai lá e chama a pessoa e fala assim, ó, irmão, isso não é de Deus. A palavra de Deus diz isso aqui não pode acontecer. Mas no particular, né? Porque eu já ouvi crente falando assim, pastor, eu sou assim, eu falo a verdade na cara mesmo. Isso é falta de educação, irmão. Porque a Bíblia diz que eu devo falar a verdade em amor. Então por que eu vou, né? Eu posso chamar a atenção de alguém, mas eu devo fazer no particular, se eu perceber alguma coisa, eu devo fazer no particular. Eu tenho um dom da exortação, é algo que Deus me deu. Ó, irmão, é isso, isso e isso. Ó, isso aqui você está brincando com Deus, não faça mais isso, porque a palavra de Deus não permite e tal. Amém? Deus abençoe, dá um abraço. Mas tem gente que fala, eu falo na lata. Isso é falta de educação, irmão. Em Cristo, eu falo a verdade, não minto. Eu falo a verdade em amor, né? Então, cuidado com esse dom, a exortação. Tem muita gente que acha que dom da exortação é dom de briga. Eu tenho dom mesmo, que eu falo mesmo, e eu brigo. Não, cuidado. A exortar é você ver o erro e chamar a atenção por causa daquele erro que você está vendo em amor, no particular, para mostrar que a pessoa que você ama e quer corrigir. Dom 5, liberalidade. Depois vocês vão ler em casa o texto. Esse dom aqui, queridos, é um dom maravilhoso, mas ninguém quer ter. O que é o dom da liberalidade? O dom da liberalidade é quando você, irmão, está sempre disposto a dividir o que você tem. Abençoar. Você vem, acontece uma situação, você tem 10, falou, dou 5. Não, pastor, dou 5. Não tem problema, mas irmã, não, dou 5. O dom da liberalidade é aquele irmão, aquela irmã, que vê uma necessidade e ele chega e fala assim, eu quero abençoar. Eu quero ajudar. É o dom da liberalidade. Mas por que as pessoas não querem ter o dom da liberalidade? Porque hoje em dia, queridos, as pessoas estão muito egoístas. Então é o primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então o dom da liberalidade, aqui na igreja nós temos várias pessoas com esse dom. É porque a gente não propaga, porque às vezes até a pessoa até pede para não propagar, mas ajuda, né? Chegar numa situação e abençoar a vida de alguém e tal. Irmãos, isso acontece direto na igreja. Por quê? É o dom da liberalidade. E já tem uns irmãos que, pelo amor de Deus, tem um escorpião no bolso. Tem campanha, ele não participa de nada. Não, que isso, não vou. Vamos fazer aí. Não, pelo amor de Deus, não quero, não. E tem condições. Mas é porque não tem um dom da liberalidade. Então, quem tem um dom, ele não solta fogos. Ele vai lá e abençoa. Misericórdia é o dom que a irmã citou. Ninguém quer ter o dom da misericórdia. Quem é que tem um dom da misericórdia? Quem tem um dom da misericórdia é aquela pessoa que está na igreja, mas ele está assim, ó.
irmão fulano não veio hoje. Vou ligar para ela para saber o que aconteceu. Ah, irmã, e aí, irmã, tudo bem? Você não foi na igreja? Senti sua falta? Ah, irmão, desculpa, estou com uma dor aqui, fui no médico, tenho que comprar um medicamento, e eu não pude comprar essa semana. Qual medicamento, irmã? Ah, medicamento tal. Tá bom, irmã, pode deixar. Uma hora depois, chega lá, toca a campainha, bate na porta da pessoa, está aqui, irmã, o remédio. Mas, irmã, não, toma aí o remédio, Deus abençoe. Ou se ela não tem condições, ela liga para alguém, ó, estou precisando de um remédio assim, assado, custa tanto, eu não tenho condições, mas você pode me ajudar? E ele chega lá. Quem tem um dom da misericórdia é aquela pessoa, irmão, que ele olha para o lado. Ele não olha para o seu umbigo. Ele vê a necessidade das pessoas. Ele chega e abençoa. Tinha uma irmã que eu pastoreei, que ela tinha um dom da liberalidade. O marido dela recebia vale transporte. Quem lembra daquele vale transporte que era pequenininho, que se destacava, né? Aí o marido dela andava de carro, mas recebia vale transporte. Aí ela pegava o vale transporte, picotava tudo, chegava na igreja. Aquela irmã ali pode estar com dificuldade, porque mora em outro bairro, vem na igreja de manhã, vem na igreja à noite, vem na igreja durante a semana. Aquela irmã deve ter dificuldade de passar. Chegava lá, oi, irmã, tudo bem? Deus abençoe, como é que você está? Estou na paz. Estende a mão, irmã. Botava na mão da irmã. Que isso? Não, irmã, Deus mandou dar. Ah, irmã, Deus abençoe. Deus abençoe. E dava aquele massinho de vale transporte. Certa vez uma irmã compartilhou, foi de jaleco para a igreja, e aí quando levou o filho para a igreja, aí o filho, ó, olha só, você não vai pedir picolé nenhum, eu só estou com o dinheiro da passagem de ida para a igreja, então hoje não tem picolé, porque criança é assim, né? Criança sai, quando chega na rua, fala assim, quero picolé, quero bala, quero não sei o quê, toma café em casa, chega na rua e fala, estou com fome. Então ela já falou logo, eu só tenho dinheiro de ida para a escola dominical, então não tem picolé, não tem nada. Tá bom, filho? Tá bom, mãe, tá bom. Chegou no ponto do ano, mãe, estou com fome. Foram para a escola dominical, pagaram passagem, aí na hora, mãe, compra picolé, mãe, estou com sede. Filho, eu falei para você que eu não tenho dinheiro, não tenho. E ela orando, Senhor, como é que eu vou voltar para casa? Que o único dinheiro que ela tinha era para ir para a igreja. Aí ela falou assim, mas Deus proverá, Deus proverá. Aí acabou o culto, a gente estava na porta da igreja, conversando, nos despedindo, e ela sentiu uma coisa no bolso do jaleco dela, assim, ela estava com o jaleco branco. Aí, quando ela meteu a mão, era um maço de vale transporte. E ela, ué, quem me deu? Quem botou isso aqui? Filho, você viu quem botou isso aqui? Aí o filho falou, opa, picolé, opa, picolé e tal. Aí, pastor, botaram isso aqui no meu bolso. Eu falei, então, irmão, alguém te abençoou. E aí foi embora, ele chegou no ponto do ônibus, comprou picolé, pagou com vale transporte, foi para casa e tal. Aí, depois ela compartilhou isso na igreja, né? Que alguém que tinha um dom, eu sabia quem era, porque outras pessoas foram abençoadas e identificaram e me falaram, e eu sabia quem era. Então, quem tem um dom da misericórdia, irmãos, ele está sempre pronto a dividir o que tem. Se ele tem 1 quilo de arroz e ele sabe que alguém está passando necessidade, ele vai lá e dá uma xícara, dá 2 xícaras. Ele ajuda e ele não solta fogos. Ele fica no anonimato porque ele tem o dom da misericórdia. Amém? Então ele edifica o corpo de Cristo. Hospitalidade, está sempre convidando alguém, né? Ou vai dormir em casa. Ou pastor, precisar ir de um quartinho para o profeta que vem aí de viagem, pode mandar lá para casa, que tem um quartinho lá separado. Ele está sempre, porque ele tem o dom da hospitalidade. Ele gosta de receber gente, irmão. Tem gente que não, na minha casa, não. Isso. Esse povo vem para minha casa para olhar o que eu tenho, ficar olhando minha estante, minha geladeira. Não. Quem tem o dom da hospitalidade, irmão, ele prepara o quartinho e fala assim, um dia alguém vai dormir aqui, porque eu sei que o Senhor está me abençoando para abençoar. É porque tem o dom da hospitalidade. Ele ama receber pessoas. Quando eu tinha seminarista, eu fazia escala. E aí, uma vez lá em Caiuaba, a irmã falou assim, pastor, pode me botar na escala aí 2, 3 domingos para receber o seminarista, para dar almoço. Eu falei, não, irmão, não. Um domingo só. Não, pastor, eu amo receber seminarista, eu amo receber pessoas na minha casa. Eu falei, tá, mas eu quero dar oportunidade para outras pessoas também. Né? Então,
Mas aí eu sabia, porque ela tem um dom da hospitalidade. Ela gosta de receber seminarista, missionário, pastores de viagem, dormiam lá na casa dela. E era uma casa muito simples, irmãos. Muito simples. Mas ela amava receber as pessoas na casa dela. Então, quem tem um dom da hospitalidade é quem gosta de receber gente e gosta de hospedar e abençoa a vida de alguns irmãos. Intercessão, né? É o ministério da intercessão. Toda quinta-feira a gente tem aqui, irmão. E tem as irmãs que não faltam, elas vêm, porque elas têm o ministério da oração e intercessão. Tem outros irmãos que poderiam vir. Ah, mas 8 horas, é cedo. Não, demora. Não. Então não vem, mas quem gosta de orar, quem gosta de interceder pela vida dos outros, procura. Tem oração onde? Ali, eu vou lá naquela oração. Estou orando por você, estou intercedendo por você. É porque ela tem o dom de interceder pela vida das pessoas. Dom do serviço é outro que ninguém quer ter, irmão. Ninguém quer ter. Quem quer ter o dom do serviço? Quem quer o dom do serviço? Quem tem um dom do serviço, irmãos? É aquele irmão que chega na igreja e ele olha para o lado. Aquilo ali está fora do lugar. Sentei, vou cultuar. Alguém chupou uma balinha, deixou o papel cair no chão, né? Esse é o dom do serviço. Irmãos, estamos precisando aí, né? Algum irmão aí que puder ajudar a gente, então, né, uma loucinha lá na cozinha, né? Acabou o culto, cheguei na cozinha, cadê a louça? Foi lavada, irmão. Quem tem um dom do serviço, ele gosta de fazer. Ele não precisa, e não quer ser notado, ele não quer. Eu lavei a louça que o pastor pedia. Eu arrumei a taça porque estava fora do lugar. Não, ele faz porque ele tem o dom do serviço. Irmãos, tem uma recepção na igreja, aí ele desce, ele chega para as irmãs e fala assim: o que eu posso ajudar, irmã? O que eu posso ajudar? Posso servir? Posso levar uma bandeja? Porque tem irmão na igreja, irmão, que quando tem uma recepção, corre muito lá e senta. E senta na mesinha lá e fica só esperando ser servido. Mas a gente não tem garçom na igreja. Às vezes a gente até contrata, não é isso, Gê? Mas o que a gente espera? O que a gente espera é que as pessoas da igreja... Irmã Joanice, posso ajudar em alguma coisa? Né? Montainha, posso ajudar em alguma coisa? Mas não, tem membro da igreja que sai correndo quando tem uma recepção e senta. Aí fica todo mundo só esperando. Quem vai lá servir, irmão? Quem vai servir? E às vezes não chega na cozinha e fala assim: gente, precisam de ajuda aí? Posso ajudar em alguma coisa? Então, querido, é por isso que Deus dá para algumas pessoas o dom do serviço. Que são pessoas que falam assim: pastor, o que precisa? Vamos embora, vamos fazer. Né? E quando ele chega, ele olha para o lado e vê se está tudo ok. Aqui é o nosso salão de culto. Então, eu quero que os visitantes, as pessoas se sintam muito bem à vontade. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas eu sei servir, eu sei ajudar. Então, quem tem um dom do serviço, pega e ajuda. O dom do ensino, né? Pessoas que têm uma facilidade para ensinar a Bíblia, para falar da Bíblia, que Deus capacita com o dom do ensino. É por isso que nós temos professores. Pastor, mas eu não sei. Talvez você não saiba, você não tenha didática, mas você sabe ensinar a palavra de Deus. E a didática a gente aprende, né? Como a gente deve fazer, se dividir nos pontos, mas o ensino é importante para poder reunir as pessoas e ensinar a palavra de Deus. E aí tem o dom da sabedoria. Irmãos, eu tenho prazer em conversar com alguns irmãos aqui da igreja que são de uma sabedoria. Eu fico pensando assim: será que esse irmão onde que estudou para aprender tanta sabedoria? Mas alguém conhece alguma escola que ensina sabedoria? Eu conheço. Escola que ensina sabedoria. Mas são pessoas que têm uma sabedoria. E, pastor, aconteceu isso, mas olha, eu fiz assim, assado, deu tudo certo, pastor. E foi tranquilo, sabedoria. Às vezes você chega lá com um problema: minha irmã,
não sei o quê. Eu falei, calma, irmão, calma. Você já fez isso, isso, isso? Você já fez assim? Faz assim. Faz assim, eu já passei por esse problema. Tenta fazer assim, que vai dar certo. É porque é da sabedoria, irmão. Aquela pessoa que você tem prazer em conversar com ela, porque da boca dela sempre vai sair alguma coisa boa. Sempre alguma coisa edificante, que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Quem tem um dom da sabedoria, vai simplesmente, ele, quando tem uma oportunidade, né, ele faz. Eu gostava, meu sogro, ele era muito interessante, que a assembleia lá em Higienópolis, algumas pegavam fogo, né? Aí não era calminha como a nossa aqui não, né? Aí daqui a pouco, e o meu sogro, ele tinha um problema no dedo, por causa de reumatismo, aí o dedo dele é meio torto aqui na ponta, né? Aí quando eu vi aquele dedo meio torto levantado assim, aquele dedo torto levantado assim, aí eu, gente, para tudo. Pois não, irmão Jadir? Irmãos, se nós fizermos assim, isso aqui vai virar isso. Podemos fazer assim, e vai dar certo. E sentava. E aí, irmãos? Eu voto com o tio Jadir. Eu voto com o tio Jadir. Ele sempre, nas assembleias, ele dificilmente abria a boca dele. Mas quando ele abria a boca para falar, vinha sempre uma palavra de sabedoria. Por quê? Era um homem simples, não tinha muitos estudos, mas era um leitor da palavra de Deus. Toda vez que o meu sogro pregava, aí eu parava e falava, eu aprendia. E um dia ele foi pregar, falou assim, o soco no queixo dado por Deus. Eu falei, que isso? Eu nunca vi isso. O soco no queixo dado por Deus. Eu falei, nunca vi isso. Aí ele leu um salmo lá, dizendo que, né, o salmista estava sentindo como tivesse levado um soco no queixo da parte de Deus. Mas por quê? Por causa da desobediência e tal. Então ele extraía da Bíblia coisas maravilhosas e simples. Tanto é que ele pregava, né, tia? Pregava em várias igrejas, cantava e era muito querido. E inclusive, essa veia artística da Betinha veio do meu sogro. Meu sogro era um artista. Na hora do almoço, fazia hora extra, quando não dava tempo de ir na igreja, era presbiteriana e tal. Mas por quê? Ele tinha um dom da sabedoria, irmão. Entendeu? Quando tinha qualquer questão, a gente falava assim, tio Jadir, o que o senhor acha? Ele levantava. Então, os homens, pastor vai fazer aniversário, o que a gente vai dar de presente para o pastor? Ele dá um serrote. O pastor vai fazer aniversário, vai dar um serrote? Dá um serrote que ele vai gostar. Aí um dia no meu aniversário, aí vem os homens com aquele negócio comprido, né? Aí eu falei, gente, isso é uma espada? Será que é uma espada ninja? Aí fui desembrulhando o papel de presente, daqui a pouco jornal, quando eu vi, um serrote. Aí todo mundo, gente, os homens vão dar um serrote para o pastor? Aí eu falei, gente, eu amei o presente, porque toda vez que eu preciso de um serrote, eu peço para o meu sogro. Então ele falou assim, dá um serrote para ele para parar de pedir o meu. Aí os homens me deram serrote, furadeira, chave de fenda. Aí ele falava assim, isso aí você nunca mais vai precisar me pedir. Sabedoria, né? Então, irmãos, a sabedoria é aquela palavra que você dá para alguém do fundo do seu coração, não para parecer, mas porque Deus te orientou para que você falasse. E eu aprendo uma coisa com Deus, se Deus mandar eu falar, eu falo. Se Deus não mandar eu falar, eu não falo. Porque tem gente que Deus não manda falar nada e fala abobrinha, fala besteira, fala coisas que não deve. Então, se Deus mandar eu falar, eu falo. Se Deus não falar, não, Deus não mandou falar nada não, irmão. Uma vez eu fui na igreja, pastor, Deus mandou o senhor falar alguma coisa. Eu falei, não, irmão, mas saio da igreja com a paz do Senhor. Não, porque, quero dar oportunidade, Deus mandou o senhor falar. Ih, caramba, e agora? Eu tenho que falar alguma coisa porque eu sou pastor. Irmão, eu fui ali visitar, eu fui ali prestar culto, eu fui para receber. Então, chegou aquele momento, Deus falou assim, vai, que eu quero falar contigo. Então, às vezes, que não tem que falar. Ou então, como uma vez no culto, a irmã falou assim, pastor, vai ter uma programação, a gente vai dar para o senhor uns 5 minutos para o senhor falar uma besteirinha. Falar uma besteirinha.
5 minutos, 7 minutos. Falei, irmão, então nem precisa me dar a palavra. Porque se eu for ler a Bíblia, eu nunca vou falar besteirinha. Nem, né? Não, pastor, é força de expressão, para o senhor usar o tempo curto e tal. Falei, mas não usa mais essa expressão, não. Para falar uma besteirinha. É isso, irmão. Irmão, ó, você tem 5 minutos para trazer uma palavra, porque a programação, pode ser. Você lê um salmo, faz uma saudação, beleza. Agora, você falar uma besteirinha? Já vi isso, da Bíblia? Pelo amor de Deus, sem chance. Oi? Muita sabedoria. Isso. Sim. Mas, irmão, glória a Deus. Aí senta, né? Você se ofereceu para ajudar, e a pessoa falou, não, irmão, obrigado. A equipe está completa. Aí você senta. Isso. Não, isso aí. Senta. Agora, o que eu estou falando é quando a pessoa ela não se oferece, né? Ela chega, ela não pergunta, ela só senta, né? Então, ontem, teve um evento, né? E aí as pessoas puderam se servir. Aí eu olhei a mesa da pregadora, e a pregadora conversando com a Zena, com a Iraína, com a Zenate, com a Iraína, e todo mundo se servindo, e a pregadora lá. Eu falei, gente, aí eu chamei a responsável, mamãe, eu vou fazer um pratinho lá para a pregadora. A pregadora sentada, né? Não tem ninguém que possa levar lá, e todo mundo em volta lá do lanche, todo mundo se preparando. Estão entendendo, irmão, que o dom do serviço, como é que ele aparece? É quando você, antes de qualquer coisa, você olha para o lado. Identifica alguma coisa que você pode servir. Eu não comi nada, irmão. Não comi nada ontem. Por isso que o Moisés fez um churrasco, eu fui comer no churrasco. Tomei um cafezinho e um pedacinho de rosquinha, que quando eu cheguei na mesa, não tinha mais nada. E a pregadora lá. Irmão, então, por isso que aí, às vezes, a gente, né? Olha só. Vocês podem se servir, mas eu penso que a visitante, uma pessoa que vai na sua casa, tem que se servir primeiro, irmão. Sim, irmã, eu até concordo, mas ontem não tinha só a gente da nossa igreja. Ontem o ataque foi geral. O ataque foi geral. Então, foi geral. Então, quando eu vi a turma de outra igreja, meu Deus do céu. As irmãzinhas até se empurravam assim, ó. Até se empurravam para chegar lá, eu falei, né? Mas assim, isso é importante. Quando a gente tem um evento, tem pessoas de fora, a gente entender, os visitantes precisam ser servidos, porque você vai todo mundo ser servido, os visitantes. Gente, eu fui numa igreja que eu, como visitante, não consegui nem chegar perto da mesa, que todo mundo. Então, realmente é um princípio, né? Mas é um tipo de ensino que vem de berço, né? É do berço. Então, às vezes, a gente não consegue entranhar na cabeça da pessoa como adulto, mas é de berço. Então, por isso que eu falei, ontem foi geral, mas eu estou entendendo que nas nossas festividades, às vezes acontece isso. Nas nossas acontece. Sim, sim. Mas mesmo os visitantes estão um empurrando a outra. Rapidamente para a gente encerrar, a Adriana, a Vandinha vai falar depois da Adriana, para a gente encerrar. Sim. Ensino. Uhum. Pode falar, pode falar.
Uhum. 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 Ora pelo defunto. Não. Uhum. Sim. Uhum. 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 Amém. Uhum. É verdade. Amém. Adriana, rapidinho para a gente encerrar. Uhum. Uhum. Aham. Sim, também, também. Aham. Isso. Aham. Sim. Uhum. Sim. Aham. Sim, sim. Porque são duas, rapidamente, são duas coisas distintas, tá? Que nós estamos trazendo. O dom do serviço e o serviço, né? São duas coisas distintas. O dom do serviço não é só no dia de festa, em todo tempo, todo horário. E no dia de festa, eu posso estar olhando e falar assim, e tem uma necessidade para servir. Irmã, me dá uma bandejinha aí que eu vou servir. Quem tem um dom de serviço, ele observa a necessidade e vai lá e faz. A escala para trabalhar e chegar e falar, irmão, ó, precisa da minha ajuda aí? De repente já tem muita gente. Não, irmão, muito obrigado, já tem uma equipe boa aqui. Pô, beleza, beleza. Eu vou sentar. Agora, quem tem um dom do serviço, ele sempre observa. Eu posso não ter o serviço naquela hora ali, na cozinha, mas eu posso ter no final da festa. Né? Final da festa, vai todo mundo embora, irmão. E às vezes ficam uma, duas irmãs aqui, ó. Então eu vou, não, eu vou ajudar. Se não, eu não precisei ajudar agora, mas no final eu vou ajudar. Entenderam? São duas coisas distintas aí em cima dessa palavra. Tá bom, querido?
Isso, a irmã Clélia tem um recado para a União Feminina. Vem cá, Clélia, falar. Quero dar as boas-vindas ao pastor Antônio Alexandre, nosso amigo. Deus abençoe, meu irmão. É sempre bem-vindo, sempre bom te ver, tá bom? Deus te abençoe. E logo após a palavra da Clélia, nós vamos orar e vamos dar 2 minutos de intervalo e depois vamos ter o culto. Não vai ser o culto, vai ser a Assembleia de Membros, encerrando essa parte da manhã, ok? Irmãs, a paz do Senhor. Ontem à noite eu conversei com a Betinha e ela me deu uma incumbência de conversar com as irmãs sobre a festa da primavera.